Boa noite, Igreja Batista da Fé. Boa noite, meus queridos irmãos, em especial meus irmãos da nossa congregação, da IBF Leste e todos os outros irmãos e amigos que possam estar assistindo este vídeo, esse conteúdo. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente a fim de produzirmos esse conteúdo para abençoar os irmãos, né, neste momento de quarentena. Hoje nós estamos aqui na casa do nosso querido pastor Alex, a palavra será ministrada por ele. A sua filha Júlia vai estar nos auxiliando também aqui com o piano neste momento de louvor. Então que os irmãos possam estar com seus corações agora concentrados, né, para estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor e depois aprendendo mais da tua palavra. Amém? Então vamos cantar então a música Grande é o Senhor.
estar com vocês da IBFeleste, né? Normalmente a gente não tem muito tempo, né? Eu particularmente não tenho tido muitas oportunidades de estar aí com os irmãos, mas aprove Deus nesse período aí de quarentena, uma rotina um pouco diferente, né? Eu poder estar participando com os irmãos dessa forma, né? Agradeço aí ao Vinícius pelo convite, agradeço ao Vinícius também pelo trabalho que ele tem feito junto aos irmãos, incansavelmente aí, semana após semana, também o Fábio, que tem auxiliado, enfim, todos os irmãos que têm cooperado com esse ministério na IBFeleste. E o nosso propósito é que a Igreja Batista da Fé possa ser um canal de bênção para essa região leste, para a vizinhança, a irmã Geralda, dos seus pais, possam estar aí sempre ouvindo a palavra, mas principalmente também o nosso desejo alcançando almas não convertidas, almas que não conhecem o Senhor, possam conhecê-lo a partir do ministério dos irmãos. E para compartilhar com os irmãos nessa noite, né, eu gostaria de convidá-los à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós leremos do versículo 30 e eu vou seguir aqui até o versículo 44. O trecho que eu separei aqui para podermos meditar nessa noite é o texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. É quando Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora aí as mulheres e as crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E eu pensei nesse texto até porque orando e meditando sobre os últimos acontecimentos, sobre a quantidade de pessoas que serão impactadas por esse período de isolamento social em suas finanças, em suas economias, empresas afetadas, uma preocupação recorrente não só das pessoas, da sociedade de modo geral, mas também e especificamente dos cristãos, é sobre nossas necessidades materiais, nossos alimentos. Nós confiamos no Senhor, mas nós sabemos que cada um de nós tem os seus compromissos, tem as suas necessidades que precisam ser atendidas. E esse texto ele nos encoraja a olharmos para Jesus como aquele que supre as nossas necessidades de uma forma ampla, de uma forma completa. Olhemos aqui Marcos capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes.
Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Interessante quando nós olhamos para essa passagem, para esse trecho da palavra de Deus, olhamos para a multiplicação dos pães, e esse é um milagre que aparece repetido nos 4 evangelhos. Só a ressurreição e a multiplicação dos pães se repetem nos 4 evangelhos. Isso mostra a importância desse evento. Nós sabemos também que cada um dos milagres que Jesus fez, ele tinha um propósito teológico, ele era muitas vezes ligado a um ensino de Jesus, a um sermão de Jesus. A gente vê, por exemplo, no Evangelho de João, que no dia seguinte a essa multiplicação dos pães, Jesus deu a sua primeira declaração clara de divindade, ao dizer, eu sou o pão da vida. Uma das 7 declarações do eu sou em João, a primeira ocorrendo logo no dia seguinte à multiplicação dos pães. E algumas coisas nesse milagre chamam a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a partir desses detalhes que o texto nos traz, nós podemos trazer algumas reflexões para nós no dia de hoje. O primeiro detalhe, e eu creio que é bem central nesse texto, é quando nós olhamos e nós vemos que Jesus, ao desembarcar, ele viu essa grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus vê aquele povo, muitos doentes, como diz o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, quando falam desse milagre, muitos doentes ali, Jesus passou a curá-los, passou a ensiná-los. Mas o grande ponto ali é que eu vejo que o texto diz, como ovelhas que não têm pastor. Mostra a situação que aquelas pessoas estavam. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, você vai ver lá que existe uma crítica aos líderes religiosos que não cuidavam do povo e deixavam o povo como quem não tem pastor, desgarrados como ovelhas sem pastor. E ali o profeta Ezequiel, ele fala que Deus suscitaria um pastor para cuidar desse povo. João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. A primeira coisa que nós podemos entender aqui é que Jesus olha para nós e ele se coloca como o nosso pastor. Pastor esse que o Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que nos guia em verdes pastos, que caminha conosco pelo vale da sombra da morte, que nos leva a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça. Ovelhas sem pastor que agora encontram um pastor. Quando nós percebemos então que Jesus é o pastor que está atento às nossas necessidades, nós podemos ser encorajados quando enfrentamos uma situação crítica como essa, porque ele se compadece de cada uma das nossas necessidades. Eu não sei qual a necessidade que você está passando durante esse período, mas eu sei que Cristo se compadece da sua necessidade e ele está pronto a suprir cada uma delas. Aquela multidão que se reunia ali, ela tinha, podemos destacar 3 necessidades principais. A primeira e sem dúvida nenhuma, a principal delas era a necessidade espiritual. Eles precisavam de um pastor, precisavam de um líder. E Jesus atende isso porque o texto diz que passando a ensiná-las, passando a mostrar para elas as verdades do reino de Deus,
passando a mostrar para elas que ele era o Deus, que ele era o Rei Messias, que ele era aquele enviado do Senhor e que poderia atender às suas necessidades. Mas aquela multidão, a sua principal necessidade era a necessidade espiritual, mas aquela multidão tinha outras necessidades imediatas. Se olharmos a narrativa de Lucas e de Mateus, nós vamos ver que haviam ali muitos doentes que eram trazidos para que Jesus os curasse. E Lucas diz que Jesus os curava. Certamente necessidades quanto à nossa saúde surgirão diante dessa pandemia. Quantas pessoas doentes? Como o nosso sistema de saúde pode estar colapsado, de modo que nós possamos ter não só necessidades de saúde inerentes à infecção do coronavírus, mas quantos problemas de saúde nós já tínhamos antes do coronavírus e agora estamos um pouco desassistidos porque todos os recursos médicos estão voltados para isso. E isso pode deixar muitos de nós preocupados com as nossas necessidades relacionadas à saúde. O fato é que o mesmo bom pastor que cuida das nossas necessidades espirituais, ele também está atento às nossas necessidades físicas. Podemos orar, podemos clamar a Ele. Isso não quer dizer que o Senhor vai curar sempre de acordo com a nossa vontade, mas Ele vai curar sempre de acordo com a vontade dEle. Então, sempre que o Senhor tiver um plano de manifestar a glória de Deus, Ele faz isso atendendo a nossa necessidade física também, as nossas necessidades de saúde. Então, podemos saber que Ele olha com compaixão, com alívio, com graça, com refrigério, mesmo em meio às enfermidades. Mas, apesar de Jesus ter ensinado e apesar de Jesus ter curado, Jesus observou também uma outra necessidade daquela multidão. Observem que o texto fala que já era tarde. Aqueles homens haviam caminhado. Se a gente pegar o primeiro lugar que Jesus saiu de um lado do mar da Galileia e foi para o outro lado, é um percurso que de barco daria uns 6 quilômetros, mas a pé daria 13 quilômetros. E o texto diz que essa multidão caminhou até lá para receber Jesus. Então já tinham tido uma longa caminhada, estavam longe da sua cidade, Cafarnaum, do outro lado do rio, do mar, e era um lugar deserto, de modo que, ficando tarde, Jesus percebeu que agora estavam com fome. E nós podemos pensar assim: isso não era uma obrigação de Jesus. E os discípulos pensaram assim. Os discípulos disseram: Senhor, vamos despedir a multidão para que eles vão aos campos, às aldeias próximas daqui, se hospedem lá e comprem alimento para eles lá, porque esse lugar aqui onde nós estamos é deserto. Mas Jesus, movendo-se de compaixão, Jesus não queria deixar que eles fossem embora sem alimento. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Jesus traz a responsabilidade de atender à necessidade de pão, de comida, de alimento daquelas pessoas para os próprios discípulos, para os seus próprios seguidores. Ele diz: dai-lhes vós de comer. Algumas coisas que nos chamam a atenção é que esses discípulos estavam cansados. O texto começa dizendo para nós que eles tinham voltado à presença de Jesus. Voltado de onde? Eles tinham saído para evangelizar, para pregar. Jesus tinha mandado eles numa missão. E eles voltaram e eles estavam muito cansados. E Jesus, percebendo que eles estavam cansados, disse para eles o seguinte: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Aqueles discípulos estavam
sem alimento, porque eles não tinham nem tido tempo de comer, de tantas pessoas que eles já tinham assistido, de tanto que eles já tinham feito. Eles já tinham pregado, ensinado, de modo que estavam até negligenciando a sua própria alimentação em prol do povo. E agora, eles resolveram ir para um outro lugar para descansar. Eu sei que existem horas que é necessário que nós nos isolemos e nos descansemos. Só que muitas vezes nessas horas existe alguém necessitado e aí o seu descanso ele precisa ser interrompido para que você atenda. Foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. E podemos já trazer uma reflexão para nós aqui. Quantas vezes nós podemos pensar, eu já tenho feito muito. Eu também estou com fome. Eu quero me isolar um pouco, eu quero ficar só nós aqui. Deixa essa multidão para lá, essa multidão é problemática. São muitos problemas que eles vão trazer para a gente. Vamos ficar aqui só o nosso grupinho, né? Nós e Jesus, numa boa, descansando aqui. Essa até era a intenção inicial e Jesus corrobora com isso dizendo, olha, descanse um pouco. Mas o próprio Jesus, olhando aquela multidão, se moveu de compaixão por elas. Nós, muitas vezes, também precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de descanso. Por mais que nós já tenhamos feito, nós sempre devemos o amor uns aos outros. Por isso, ainda que nós já tenhamos feito alguma coisa, ainda que nós já tenhamos aberto mão de alguma necessidade nossa, se ainda Deus coloca pessoas necessitadas no nosso caminho, se Deus ainda manda pessoas necessitadas ao nosso encontro, quer dizer o seguinte, nós ainda temos coisas a fazer. E isso os discípulos receberam de Jesus quando ouviram, dai-lhes vós de comer, ou seja, o negócio ainda é com vocês ainda têm algo para fazer. Nessa época de pandemia, nossa cidade certamente tem sido afetada por muitas pessoas, e por mais que nós digamos assim, já temos feito o suficiente, eu digo, ainda existem pessoas precisando, e o Senhor ainda fala para nós, dai-lhes vós de comer. Ainda precisamos olhar com compaixão para os que sofrem, olhar com compaixão para os que necessitam e atender a eles. Agora, como atender tamanha necessidade? Os discípulos logo perceberam, Filipe, de um modo perspicaz, logo disse o seguinte, mas Senhor, é muita gente, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, ou seja, uns 8 meses de trabalho, de salário, nós teríamos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão, e realmente não daria, estava fora ali da faixa. Mas Jesus diz para eles o seguinte, vede o que vocês têm, ide e vede o que vocês têm. Quantos pães tendes? Isso nos fala sobre recursos. Os discípulos não tinham recursos financeiros para atender aquela multidão, mas eles tinham alguma coisa. Eles não tinham uma fonte de renda sustentável para que eles pudessem alimentar aqueles 5.000. E a grande tendência é dizer, eu não tenho recursos para isso, então vou embora. Mas Jesus pergunta, o que vocês têm? E é maravilhoso porque Jesus não precisa do que nós temos para atender os necessitados. Mas Ele nos dá o grande privilégio de participarmos desse ministério de socorro. De modo que Ele faz o sobrenatural a partir do natural que Ele já tem nos concedido. Lembra, por exemplo, de Moisés, O que você tem nas mãos, Moisés? Uma vara, a vara que ele usava lá para pastorear. E a partir daquela vara, Deus começou a fazer diversos milagres mostrando o poder dele.
Lembram da viúva, né? A gente viu até com as crianças um dia desses. E a viúva tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Daquele pouquinho Deus foi alimentando o profeta e a família da viúva de modo que o azeite não acabava. Deus não precisa dos nossos recursos naturais para fazer o sobrenatural dele, para fazer o cuidado sobrenatural dele. Mas Deus nos dá a honra e nos dá o privilégio de participarmos do sobrenatural que Ele quer fazer a partir dos recursos naturais que Ele já tem dado. E é isso que a gente vê nesse milagre. Nós vemos que havia ali um rapazinho que tinha levado pães e peixe. E ele poderia dizer o seguinte: olha, isso aqui eu trouxe para mim e é suficiente só para mim, então não adianta eu querer repartir com todo mundo. Eu tenho que primeiro satisfazer a minha própria necessidade. Mas diferente disso, ele pegou aquilo pouco que ele tinha e ele entregou, e aquilo foi colocado nas mãos do Senhor. Vejam bem como é que Deus trabalha, né? Talvez o que você tenha seja pouco. Talvez você diga: olha, eu ganho muito pouco, eu não fui afetado tanto, ou eu fui afetado só um pouco, então eu tenho aqui o suficiente para minha família, mas é só para minha família. Mas que tal nós colocarmos na mão do Senhor aquilo que nós temos e deixar que Ele faça a obra que Ele tem que fazer a partir do nosso pouco? Então aquele jovenzinho entregando seus 5 pães e 2 peixes a Jesus, o texto diz que Jesus deu graças, agradeceu a Deus por aquilo. O quanto nós temos sido gratos, e esse texto nos lembra disso também, sermos gratos por aquilo que nós temos. Uma outra coisa que me chama bastante atenção é a forma como Jesus executou esse milagre. Ele entregou aos discípulos para que repartissem entre a multidão. A multidão sentou-se na relva, ao modo do que os judeus costumavam fazer, e era bem comum nas festas, nas grandes festas, como a Páscoa e outras grandes festas, quando toda a multidão se reunia, eles faziam semicírculos, um de frente para o outro, cada semicírculo com 50 pessoas fazendo algumas filas assim, um semicírculo dentro do outro. E isso facilitava o trâmite ali dos que serviam, de modo que todos pudessem estar recebendo. É interessante como então Jesus podemos ver aqui um exemplo de como Jesus trabalha numa organização e aplicarmos um pouco disso à nossa vida, trazermos um pensamento disso sobre como Deus trabalha de forma ordeira e organizada. Nós podemos atender, nós temos recursos, podem não ser muitos, mas é importante que nesses recursos colocados à mão de Deus haja uma organização nessa distribuição, que nós estejamos atentos para que ninguém fique sem, para que nós estejamos atentos primeiro para que nossos irmãos da fé todos sejam atendidos, não que um receba de mais e outro receba de menos, não que a gente olhe para todas as necessidades de um e não olhe para a necessidade do outro, mas que haja ali uma organização para que o mover de Deus alcance cada um, e essa organização nós devemos fazer. De que forma nós, como discípulos de Jesus, temos nos organizado para atendermos as pessoas que estão à nossa volta? Poderíamos pensar ali num movimento espontâneo, né? Vai dando pão aí para cada um, e Deus sobrenaturalmente faria com que cada um recebesse. Era possível que fosse assim, mas Deus, pela sua infinita sabedoria e bondade, fez diferente. Disse: olha, organizem o povo para que todos recebam. Podemos pensar então que Deus também trabalha na organização. E a nós compete então nos organizarmos como igreja, nos organizarmos como povo de Deus, a fim de que possamos atender as pessoas que necessitam, sem deixar faltar.
Por fim, o texto nos fala de que todos comeram o suficiente até se fartarem e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço para que não se desperdiçasse nada. Olha que interessante, né? Mas as pessoas dizem, olha, se Deus está multiplicando, é fartura, né? Então, mas havia ali um interesse de que se recolhesse para que não houvesse desperdício. É uma sabedoria quando Deus supre a nossa necessidade, que nós façamos isso de uma forma em que realmente estejamos fartos, mas isso não quer dizer esbanjar, isso não quer dizer desperdício, isso não quer dizer sermos diligentes e cuidadosos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Algumas lições, então, que nós aprendemos quando Deus supre a nossa necessidade de pão. Quando Deus supre nossa necessidade de pão, é importante que nós pensemos que essa necessidade não é suprida porque existem necessariamente recursos financeiros suficientes, mas dos recursos que Deus coloca na nossa mão, Ele pode suprir a necessidade. Segundo, nós aprendemos que é necessário que haja gratidão pelos recursos, mesmo que eles sejam poucos. Terceiro, nós aprendemos que precisa haver organização na distribuição, no uso desses recursos. E quarto, que não deve haver desperdício no uso desses recursos. Então, que os irmãos possam estar meditando e entendendo como Deus está pronto para nos atender, para suprir todas as nossas necessidades. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus dono do ouro e da prata, e certamente Ele há de cuidar de cada uma das nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, da nossa congregação da IBFELESH, e todos os nossos irmãos e amigos que possam estar assistindo este culto, né? Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, devido a eu estar aqui na casa do pastor Alex. Nós vamos aproveitar, né, esse ensejo para fazermos algo um pouco diferente e vamos trabalhar então de uma maneira com algumas perguntas que eu estarei fazendo para o nosso querido pastor a respeito de como nós podemos aplicar então de uma maneira bem prática, uma maneira bem mais incisiva, esses princípios que ele nos ensinou nessa pregação, né, de hoje. Então, eu queria começar aqui, pastor Alex, perguntando para o senhor a respeito dessas necessidades espirituais, né? Então, nesse nosso contexto de pandemia, quais seriam então essas necessidades espirituais que as pessoas podem ter? Bem, Vinícius, acho que eu começaria dizendo o seguinte, que a necessidade espiritual principal e a que domina tudo é a mesma que sempre houve. A gente vê no texto lá que Jesus olhou para aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Não é porque elas não estavam com pão ou porque elas estavam doentes. É porque elas não tinham o Salvador. Então a religiosidade dos judeus não atendia a essa necessidade espiritual delas. E a mensagem do reino que é trazida por Jesus era a única que poderia atender essa necessidade, até mesmo porque isso é o que mostra nas próprias profecias, como eu citei no texto, durante a mensagem, o texto de Ezequiel 34. Então eu diria que a necessidade espiritual hoje é a mesma que sempre houve, e ela pode se manifestar de várias formas, né? Mas ela sempre vai ser suprida por meio de Cristo. Então, em alguns, essa necessidade talvez venha pelo isolamento social, que revela uma carência afetiva de ter alguém para conversar e alguém para compartilhar. Talvez em outros isso se manifeste por relacionamentos dentro da família, dentro da casa, em que não existe muito uma conversa sadia e aí começa a ter brigas. Em outros, talvez pelo egoísmo, da falta de recursos, e aí, enfim,
a manifestação do pecado, né, que é a verdadeira necessidade espiritual, ser liberto desse jugo do pecado, né, ela vai se manifestar de diversas formas. Então essa pandemia ela vai dar ocasião a algumas manifestações, mas que eu reforço, não são diferentes daquilo que já está no coração do homem desde o Éden. E essa necessidade ela é suprida por Cristo. Então, eu creio que nós continuamos tendo que ter o foco de anunciar o Evangelho. Sim, então o senhor está querendo me dizer que, embora a situação seja muito difícil, nesse momento, onde nós estamos aí com uma crise tanto de saúde quanto financeira, e muitas famílias agora tendo que conviver mais tempo, né, dentro de casa, umas com as outras. Então, na verdade, isso só está revelando alguns problemas que já existiam desde sempre. Nós não podemos, então, culpar a pandemia os problemas que as pessoas estão tendo hoje. Exatamente, perfeito. Foi no ponto central aí. Nós não podemos culpar a pandemia pelos problemas espirituais. Eu costumo dizer, até pegando aí um gancho do que o pastor Flávio ilustra, né? Quando ele fala de aconselhamento, ele diz o seguinte, que o mesmo sol que amolece a manteiga, ele endurece a massa, né? Sim. Então, essa situação de pandemia, em alguns, o benefício espiritual dela vai ser enorme. Vai haver quebrantamento, vai haver arrependimento, muitos vão buscar mais a Deus. Eu tenho tido contato com famílias que têm dito, olha, agora nós estamos fazendo nosso devocional como nós nunca fizemos, nós estamos orando em família. Então, para uns, essa pandemia, ela traz um benefício espiritual. Agora, para outros, vai manifestar justamente o coração dela, então vai trazer uma série de malefícios. E essa necessidade espiritual, ela é a mesma necessidade que existe desde que Adão pecou. É a graça, o Evangelho de Cristo. Então a igreja tem que se focar no aspecto espiritual em continuar apresentando Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que vence o pecado. Amém. Muito obrigado, pastor. O senhor também falou a respeito das necessidades imediatas e físicas, né, que as pessoas têm. Aí nós precisamos concordar que realmente agora nós estamos no momento onde isso se torna um pouco mais diferente exatamente pelo momento que estamos vivendo. Verdade. Né? E quais seriam então essas necessidades físicas e imediatas que as pessoas têm e como que nós poderíamos auxiliar uns aos outros nesse contexto? Bem, aí realmente na circunstância a gente vai ter agora uma grande mudança, né? Se interiormente, né, o pecado é o mesmo de sempre, agora em termos de circunstâncias a gente tem uma novidade, essa pandemia, que vai trazer, no meu ponto de vista, uma necessidade imediata, que a igreja pode ser relevante, porque existe a necessidade do aspecto médico, e aí eu creio que nós, Igreja Batista da Fé, como igreja local, não temos tantos meios assim para ajudar, né, no aspecto médico, talvez um ou outro nosso membro que trabalha na área de saúde e tal, mas essa necessidade médica ela vai existir, então com certeza muito mais pessoas precisam de cuidados. Talvez se algum membro da nossa igreja ficar infectado e ele tenha uma necessidade de alguém para dar um suporte, isso é alguém que até assuma um risco, né, para estar cuidando de um irmão que não tem um familiar, alguma coisa assim. E digo irmão, mas talvez isso seja necessário até para pessoas que não são da nossa igreja. É interessante como na Europa, por exemplo, na Idade Média, durante a Peste Negra, existiam duas posturas muito interessantes. Quando uma cidade ou uma região era colocada em quarentena, e aí ela era isolada, e tipo assim, todo mundo que está dentro dessa cidade vai morrer. É quase isso. Isso aconteceu na Inglaterra em 1700 e pouco, uma aldeia lá que tinha 300 e poucos habitantes, e a peste surgiu lá, então eles isolaram, fizeram um cordão sanitário, ninguém entrava e ninguém saía dessa cidade. As pessoas, o que não era produzido ali era levado até um ponto da estrada, deixado lá, e os moradores iam lá e pegavam. Essa aldeia tinha uns 320 e poucas pessoas, 280 morreram. Nossa. Quem estava disposto a ir lá dentro dessa aldeia cuidar dessas pessoas que estavam doentes lá?
Quase ninguém. Então, talvez nesse ponto, nós, numa medida de socorro paliativo, talvez dentro de orientações sanitárias, dentro das orientações das autoridades, nós até tenhamos que cuidar de pessoas do nosso convívio, que a gente tenha conhecimento, que estão doentes. Muitas delas vão estar doentes em casa, porque não vão para o hospital, porque não é o caso de ir para o hospital. Mas mesmo em casa vão ter febre, vão ter condições que talvez alguém tenha que fazer comida para levar para elas, ajudar talvez no cuidado com as roupas dessa pessoa. E aí a igreja pode ser muito relevante atendendo essa necessidade. E a necessidade também de alimento, porque a gente sabe financeira, né, que muitas pessoas vão ser afetadas, e aí eu creio que essa também é uma necessidade imediata. Eu digo que não é o papel da igreja ser uma organização de assistência social, mas o amor cristão, a misericórdia que nós devemos expressar àqueles que sofrem, como um reflexo daquilo que Deus fez por nós, é o nosso papel de sermos luz e sal nesse mundo. E isso nos constrange a trabalharmos, a termos cuidado com essas pessoas. Não porque institucionalmente a igreja é uma organização que deve fazer isso, mas é porque a igreja, como depositária da graça de Deus e manifestando essa graça de Deus ao mundo, ela faz isso sem ser sua obrigação, por amor. Sim, exatamente. Eu tenho pensado aqui, enquanto o senhor falava, que a respeito desse risco que muitas vezes nós precisamos assumir para cuidar do outro, né? Eu acho que então nós poderíamos, de uma maneira bem prática mesmo, chegar à conclusão de que os jovens da igreja, jovens sem comorbidades, né? Sem nenhum tipo, sem estar no grupo de risco, deveriam então estar atentos neste momento a estar suprindo as necessidades de irmãos que estão infectados ou que são bem suscetíveis à infecção e ao agravamento dessa infecção. Os jovens da igreja então poderiam participar de uma maneira ativa nisso então, né, pastor? Sim, creio que sim. O que acontece é que, vamos ver, a gente tem os trabalhadores essenciais, né? Sim. Então, a pessoa fala assim, eu como sou essencial, eu tenho que ir e me expor. Existe o próprio pessoal da área de saúde, sim, que se expõe diariamente. Então, numa necessidade essencial de um irmão nosso, nós deveríamos fazer isso. Então, se a gente pensasse talvez nos idosos, por exemplo, em vez de um irmão idoso ter que ir ao supermercado, um jovem ir ao mercado comprar e trazer para ele, entregar na casa dele, ou de repente a pessoa ter alguma coisa na casa dela que precise ser consertada ou ajustada, enfim, eu creio que nós como igreja devemos estar atentos a essas necessidades. Eu tenho colocado que os irmãos que têm necessidade postem isso no grupo ou mandem direto para o meu WhatsApp as necessidades. O irmão Marcos Gaia, diácono da igreja, também pode concentrar isso e a gente atender, sim, essas necessidades imediatas, sim, dos irmãos. Exatamente. Eu penso que nesse momento nós devemos ter prudência, mas jamais ter covardia, né? A coragem é uma virtude cristã, uma virtude que nós aprendemos principalmente hoje no culto da manhã com o pastor Flávio. É uma virtude que vem de uma esperança, de uma confiança na palavra de Deus, né? Então, se nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é obediente, nós não podemos temer ao mal. Tá bom, pastor, muito obrigado. Mais uma pergunta, última pergunta, né? O senhor falou a respeito daquele momento onde os discípulos, eles pegaram ali os pães, os peixinhos, né, do garoto e depositaram aos pés do Senhor, né? Deram isso para Jesus e Jesus fez ali a distribuição, no caso a multiplicação, porque ele é Deus Todo-Poderoso, e fez isso de uma maneira ordeira e organizada, né? Nós corremos o risco de, por conta do caos, até mesmo da própria ansiedade, paixões dos nossos corações, fazermos essas ajudas, esses auxílios de uma maneira um pouco descuidada, né? Então, como que nós poderíamos, então, trabalhar essas questões que nós trabalhamos aqui de uma maneira ordeira e organizada? Eu faria aí uma distinção, Vinícius, de dois tipos de ações. Primeiro, a ação pessoal e individual. Eu acho que
nessa ação individual, a espontaneidade, né? Você vê ali uma necessidade de uma pessoa ali do lado, você ir lá ajudar. Então, eu acho que isso é o que Deus vai colocando no seu caminho e você vai fazendo. E então a gente está falando aí de iniciativas individuais. Então, para isso, eu acho que é o que Deus coloca na sua frente e você faz. Agora, o que o texto nos coloca é que existe ali uma grande multidão, né? Sim. E Jesus, de uma forma bem clara, disse que os discípulos deviam atender 5.000 homens, e alguns comentaristas estimam aí que esse número poderia chegar a 20.000, se você incluísse as crianças e as mulheres. Então, como alimentar 20.000 pessoas? Imagina no almoço lá na igreja, no Junta Panela, que tem 100 e pouquinhas pessoas, a gente tem que fazer uma fila, a gente tem que falar assim, ó, primeiro as crianças pequenas, mulheres, para que não haja uma espécie de tumulto, administrar ali o churrasco ali para que, sim, né, para que todo mundo possa comer. Agora você imagina você fazer isso para 20.000 pessoas de uma forma, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de preparo prévio, né? Sim. Então Jesus ele dá existe essa dinâmica ali de separar em grupos. Então o que eu vejo ali é que Deus facilmente aquilo ali podia virar um tumulto de terminar a gente pisoteada e poderia ter alguém que quisesse encher o pote e levar para casa e outro não comesse. Então veja que todo mundo sentou, não houve desespero. Então eu acho que a gente não tem que se desesperar para querer sair atendendo todo mundo e sair fazendo as coisas de uma forma atropelada. Então na nossa igreja a gente tem tido algumas iniciativas. Essas iniciativas começaram com o irmão Marquinhos, né? Marco Aurélio, com a Fernanda, com a Diene, e essas iniciativas foram crescendo. Certamente outros irmãos também, que eu não chegou ao meu conhecimento, mas eu tenho certeza que outros irmãos estão fazendo isso. Alguns até não querem divulgar, porque querem fazer isso... Se resguarda. Querem fazer isso de uma forma anônima. Eu entendo também e creio que é salutar também. Mas o que acontece é que o número de pessoas para ser cuidado aumenta. A gente tinha 8 pessoas que estavam cuidando, 8 famílias. Agora a gente já identificou, por meio até de uma outra região da cidade, no Rio Comprido, mais 8 famílias, então são 16 famílias. E aí você já precisa começar a ter uma organização para atender essas famílias. Então, até pegando um pouco do gancho do que o texto coloca para nós, é importante então que haja já uma espécie de planejamento para atender isso, né? Até o texto fala que não haja desperdício. Sim. Né? Os discípulos foram lá e recolheram as sobras. Então até você entender o que é necessário para cada família, uma família maior precisa de um pouco mais, uma família menor precisa de menos talvez. Sim. Então não posso sair querendo fazer tudo igual para todos. E isso os irmãos estão tendo bastante cuidado, o irmão Marquinhos está tendo essa sondagem. E eu acho que nós, como igreja, então, devemos nos organizar. Então, está se formando aí um ministério para trabalhar com isso. O Marquinhos está cadastrando essas famílias. Vai ter um sistema de prestação de contas aí que está sendo feito junto com o irmão Marcelo. O irmão Gaio está sendo convocado aí para dar uma ajuda também na supervisão disso. Sim. Como diácono da igreja. Então... a gente está fazendo um trabalho integrado e organizado, né? Você está disposto também a ajudar, o Fábio também na parte de evangelismo, de levar uma mensagem de evangelho e ter meios aí de se continuar conectando. Sim. Então essa organização ela é importante. Então a gente gostaria que mais irmãos também se propusessem a participar, ainda que você esteja participando de uma forma individual. Mas nós te convidamos, a gente está fazendo aí um trabalho que eu diria que é um ministério da Igreja Batista da Fé, ou seja, a Igreja Batista da Fé mostrando que ela é uma igreja relevante para as pessoas que sofrem. Sim. É relevante por meio do aconselhamento bíblico, é relevante por meio da pregação do Evangelho e nas necessidades emergenciais que têm surgido, ela deve continuar sendo relevante. Então a gente... não tem muito, somos uma igreja pequena, somos uma igreja pobre. Talvez nossa igreja não tenha 200 denários, ela só tem 5 pães e 2 peixinhos. Sim. Mas nós colocamos na mão do Senhor.
Então eu conclamo, cada um de vocês aí, né, coloque os seus 5 pães, seus 2 peixes na mão do Senhor e vamos compartilhar. Essa é a mensagem. Estamos organizando, já estamos organizados, posso dizer assim, e essa organização vai ganhando corpo conforme for crescendo o número de pessoas, mas algumas iniciativas. Deixa eu só dar alguns exemplos, né? Não é um exemplo exaustivo, mas talvez coisas que a gente poderia fazer. Um exemplo, você mora num prédio, num condomínio, você pode trabalhar ali conversando com o síndico, com os responsáveis, para vocês colocarem uma caixa e as pessoas do condomínio colocarem ali alimentos. Sim. Né? E depois que tiver um certo número, você entra em contato com o Marquinhos, a gente vai dar um jeito de ir lá trazer esses alimentos para montar as cestas. Ou você pode, se você está trabalhando, né, contactar as pessoas do seu trabalho e falar, olha, na minha igreja nós estamos arrecadando alimentos e tal, se você quiser você pode... Então isso tudo são formas de organizar. Se cada um de nós fizer um ponto desse, né, a gente certamente vai ter aí bastante coisas para poder estar ajudando as famílias à nossa volta. Legal, pastor. E uma coisa que eu fiquei muito feliz com o surgimento desse ministério é que aconteceu de uma maneira muito natural, uma maneira muito orgânica, né? Nós não fizemos isso no papel e depois forçamos para executar, foi algo totalmente espontâneo da parte do Marquinho e da Fernanda, né? E eles começaram a envolver outras pessoas e depois os irmãos da igreja também começaram a participar doando alimentos, né? E aí nós resolvemos então estar incorporando isso para que seja um trabalho da igreja. E como o pastor falou, eu também estendo o convite a todos que puderem participar. Se todo mundo ajudar com um pouquinho, né? Eu sei que não deve estar sobrando muita coisa na casa de ninguém nesse momento, mas todo mundo ajudar com um pouquinho, não vai ficar pesado para ninguém e nós poderemos então abençoar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Para ter uma ideia, uma cesta básica ela está em torno de R$120. Então, né? Se a gente botar um pouquinho mais de coisa ali, a gente tem pensado aí em torno de uns R$150. Sim. Dá para você suprir uma família, não uma família muito grande, uma família pequena ali, por um período aí, talvez de um mês com gêneros básicos, né? Se a gente for dar uma ajuda um pouco maior, seria um pouquinho mais. Mas pelo menos a gente pode começar por isso. Então se você conseguisse separar aí um recurso que fosse uma cesta básica, isso já é uma grande ajuda. Eu não posso, não tem problema. Se você tem 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, vai juntar, vai fazer uma cesta básica também. Então é só dei essa ideia da cesta básica, só para você ter um termo de referência de valor, né? Ou referência de como que eu poderia ajudar? É uma pergunta que as pessoas fazem, como eu poderia ajudar? Um cara lá no meu serviço me perguntou, como que eu posso ajudar? Aí ele, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aí eu falei, posso dar uma oferta? Pode dar uma oferta. Mas quanto que é essa oferta? Se você fala assim, quando Deus colocar no seu coração, isso a pessoa vai assim, então eu quero dar 1.000, 2.000, ou às vezes a pessoa, não, eu tenho só 50, então acho que não vou dar. Então de repente se dando uma referência, então uma referência boa seria essa, né? Uma cesta básica aí em torno de R$120, R$150. Mas você não precisa dar uma cesta básica inteira, você dá quanto Deus colocou no seu coração, você junta. E quando você falou que é espontâneo, eu achei interessante porque quando eu olho esse milagre, eu vejo que ele partiu da necessidade, Cristo viu a necessidade das pessoas, Cristo mobilizou as pessoas próximas a ele para fazer, dá-lhes voz de comer. Depois disso, surgiu o pouco recurso, que foram 5 pães e 2 peixinhos, e aí veio a organização para que esse pouco recurso alcançasse as pessoas. Então, a gente já tem as pessoas que foram tocadas, nós já fomos comissionados pelo Senhor, né? Dá-lhes voz de comer, os recursos já estão nas nossas mãos, agora a gente só tem que se organizar para distribuir. Então, que Deus possa abençoar esse ministério, cada um que se envolver nele. Amém. Pastor Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço pela visita. Eu também agradeço por ter sido recebido aqui, agradeço pela mensagem pregada e por ter nos ajudado, então, respondendo essas perguntas, para que a gente possa, como igreja, estar se envolvendo com as necessidades, não somente espirituais das pessoas, mas amá-las por inteiro, né?
buscando levar o pão, né? O pão, o alimento, de fato, a energia física, mas também o pão da vida, que é Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Obrigado, Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau, até mais. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que possamos continuar crendo no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até mais.